Adulada, querida, invejada, que mais pedir à vida, era a cópia inconsciente de Maria Antonieta. Sua casa da chácara era modesta, mas seu palácio lembrava Versalhes, uma Versalhes sertaneja, e sua corte era de garimpeiros, tropeiros, fazendeiros. E hoje vamos falar sobre o livro A Vida em Flor de Dona Beija, do Agripa Vasconcelos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Regiane e aqui falamos sobre livros. E hoje eu trago para vocês a resenha de um dos livros que eu mais estava ansiosa para ler desde o momento em que eu o comprei. Eu tenho ele já faz bastante tempo. Era para eu ter lido A Vida em Flor de Dona Beija no ano passado, mas eu não consegui ler. Mas eu li Chica que Manda, Chica da Silva, do Agripa Vasconcelos, e eu me apaixonei pela escrita dele. Aquele é um dos meus livros favoritos. Tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link também deste livro aqui no site da Amazon. Hoje que eu estou gravando para vocês, hoje é 29 de abril, ele está em promoção. Ele estava R$ 79,00 e agora ele está R$ 39,00. Eu não sei se no dia em que esse vídeo for ao ar, ele vai continuar em promoção, mas vou deixar o link aqui para vocês olharem, e se você comprar o livro por meio do meu link, você não paga nada a mais, mas você me ajuda a ganhar uma pequena comissão da Amazon por estar divulgando o link do site deles. Bom, eu fui com muita sede ao pote. Eu gravei um vlog de leitura deste livro, em que eu falo sobre os primeiros capítulos. Então eu conto tudo a respeito dos primeiros capítulos do livro, até a Beija ter seus 12, 13 anos, se eu não me engano. Então até essa fase eu contei o livro todo lá no vlog. Vai lá assistir, eu tenho certeza que você vai gostar bastante daquele vídeo. Mas o livro não foi tudo aquilo que eu esperava. Eu estava com muita expectativa por ter gostado muito de Chica que Manda. A Vida em Flor de Dona Beija não é uma história muito interessante como a história da Chica. Chegou um momento neste livro que parecia que não tinha mais história para contar e tudo se tornou uma encheção de linguiça. O livro me passa também a sensação de ser um rascunho. Esse foi o segundo romance histórico que o Agripa lançou em 1957, enquanto Chica que Manda foi lançado em 1966, se eu não me engano. Então lá eu senti um autor mais maduro, enquanto neste livro o Agripa meio que se perde um pouco na história. Aqui não temos apenas a história da Dona Beija. Da mesma forma como ele fez no Chica que Manda, ele conta a história de um povo. Aqui é a história do Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro, para quem não sabe, eu falei isso no vlog. Minas Gerais, para mim, é um rosto de uma bruxa, porque tem aquele narigão. O Triângulo Mineiro é um narigão. O Triângulo Mineiro, ele não pertencia a Minas Gerais na época da história do livro, do início da história do livro. Era uma terra que pertencia, mas depois ela acabou se tornando uma parte de Goiás. E neste livro a gente tem a história dessa terra e também como que ela voltou para Minas Gerais. Então pegue seu cafezinho aí junto comigo e vamos conversar sobre essa história. Apesar de eu não ter gostado tanto, é uma leitura agradável. Eu amo a escrita do Agripa. Eu amo romances históricos porque eu gosto de história. Principalmente a história do nosso país, a história do meu estado, o meu país, Minas Gerais. Então é uma leitura agradável, mas não é uma leitura muito memorável, que daqui a um tempo eu vou me lembrar de momentos épicos que aconteceu aqui na história, diferentemente do Chica que Manda, que eu lembro de muitas cenas chocantes. Bom, como eu falei no vlog, aqui não temos somente a história da Dona Beija. O Agripa, ele conta a história da terra, desde o descobrimento do Brasil, como se formou Minas Gerais, como se formou esse Triângulo Mineiro. A história se passa em Araxá. Na época, ela é chamada de São Domingos do Araxá. É um arraial bem pequenininho.
E Dona Beija chega a esse arraial com 5 anos de idade, em 1805. Seu nome é Ana Jacinta de São José. Ela chega a São Domingos com o avô e sua mãe. Ela não conheceu o pai porque a mãe engravidou e não contou quem era o pai. A avó dela faleceu assim que a criança nasce. O avô aceitou cuidar da neta e da filha porque a esposa dele pede para que ele não castigue a filha por a filha ter cometido esse grande erro que foi engravidar e não se casar. Estamos falando de 1800. Então o avô se apega a Beija, mas trata a filha apenas como por obrigação, né? Porque ele fez uma promessa. Mas ele mesmo disse, se dependesse dele, ele daria uma coça nela e a jogaria no meio da rua. Mas logo a mãe dela também falece e Beija fica aos cuidados do avô. Em São Domingos, ele compra uma fazenda, ele trabalha da terra e Beija cresce lá como a menina mais bonita do arraial. Ela é belíssima, tem olhos verdes. O cabelo dela, ora é descrito como um castanho acobreado, outros momentos um loiro meio escuro. Eles não definiram bem a cor do cabelo dela. Como dizemos aqui no sul de Minas, é cor de burro fugido, provavelmente. E Beija, ela faz a sua catequese, ela não sabe ler, o avô não deixou ela aprender a ler e nem a escrever. E nessa catequese ela conhece Antônio, um rapazinho que é 2 ou 3 anos mais velho do que ela. E os dois meio que acabam se tornando namorados à distância. Eles nunca foram de brincar juntos, de estar juntos, mas os dois se apaixonaram. Foi o primeiro amor um do outro. E eles namoram à distância, sempre por olhares. Algo que acaba preocupando um pouco o avô, porque ele morre de medo da Beija seguir os passos da mãe. E o objetivo dele é casar a Beija aos 15 anos de idade. Beija faz seus 15 anos, estamos em 1815. Vai ter uma festa no arraial para o ouvidor, que é o Dr. Joaquim Inácio Silveira da Mota, Cavaleiro da Ordem de Cristo, Corregedor do Reino e Desembargador de Sua Alteza Real Dom João, Príncipe Regente. Vinha fazer a correição judicial e ajustar e glosar as despesas da justiça. Como válido del rei e favorito da corte, era amigo particular do príncipe regente e companheiro do príncipe Dom Pedro, o possível herdeiro da coroa. Ou seja, esse Dr. Mota, como ele é chamado, ele é um homem muito importante. Então é como se o rei estivesse chegando ali no arraial, então eles vão fazer uma festa para ele, fazer um baile. O arraial inteiro vai lá puxar o saco dele, paparicar ele. As mães ficam todas animadas porque tem a possibilidade dele se apaixonar por uma de suas filhas e elas terem um bom casamento. E nessa festa todas as mocinhas estão trabalhando lá. Lembrando que é um arraial de gente mais humilde, nem todo mundo lá tem dinheiro. Essa terra não é uma terra assim que as pessoas vivem mais do que elas cultivam, do que elas plantam. Enquanto ao redor está acontecendo o garimpo do ouro. É uma fase que está tendo a corrida do ouro em Minas Gerais. E Agripa, ele contextualiza bastante isso no início do livro. Eu não vou entrar nessa parte histórica, eu deixo para você ler. E se você quiser saber um pouquinho mais dessa parte histórica, eu conto lá no vlog. Eles dão o baile e as mocinhas solteiras lá acabam trabalhando, servindo as mesas, servindo as pessoas. E a Beija está lá e o Dr. Mota coloca os olhos nela e se apaixona por ela. Acha ela a mulher mais linda que ele já viu. Ele tem 31 anos, se eu não me engano. Não me lembro aqui direito, mas ele é acima de 30 anos, a idade dele. Ele se apaixona por ela. Então ele dança com ela 1, 2 vezes, 3 vezes. Ele só fala dela. Aí vem os padres, o pessoal assim lá, tudo querendo falar com ele só com os olhos na Beija. Aí começam as fofoqueiras, né? Os invejosos. As mães ficam indignadas de que a Beija só dança com ele, dizendo que ela tá parecendo uma oferecida. Aí eu fico me perguntando, se ela recusasse dançar com este homem importante, um homem da corte, um homem que é assim com o rei e o príncipe regente e o futuro rei do Brasil,
se ela dissesse não? O que iam falar dela, né? Então não tinha como ela agradar. Ela não ia agradar ninguém ali por conta da inveja. Porque essas mães queriam que ele dançasse com as filhas delas, mas ele não quis. Ele queria só a Beja. Terminou essa festa. Ele passa o dia seguinte fazendo os trabalhos, né? O motivo que ele foi lá, então ele trabalhou. E depois ele vai embora. E na noite em que ele vai embora, a Beja está dormindo. O avô dela também. De repente, batem à porta dele 2 negros, 2 escravos. Eles atacam o avô dela e sequestram ela. E acabam o avô dela com uma facada. E Beja vai toda ensanguentada, raptada, levada à força, numa viagem de 6 dias, até ela chegar no Palácio de Paracatu, Vila de Paracatu do Príncipe, e todo mundo chama lá de Paracatu. Esse palácio é o Palácio do Dr. Mota. E ela é colocada lá, e ele quer cortejá-la, quer que ela seja sua amante, mas no começo ela recusa. Mas depois ela percebe que ela não tem escolha, então ela acaba se tornando a amante dele. Ela sabe que o avô morreu, ela foi sequestrada. A partir desse momento ela tem noção de que a vida dela acabou, porque é outra época. Ele não se casa com ela, então ela realmente é a amante dele. Então ela sabe que a honra dela já foi manchada. Não tem muito o que fazer. Apesar do pessoal lá do Araxá, né, do São Domingos, estarem todos preocupados, todos querendo justiça por ela ter sido levada, mas ela já tem noção de que o que eu posso fazer? Eu sou uma mulher, né? Já não sou mais pura, não sou honrada mais. E ela meio que aceita aquela vida. Então ela é educada como se ela estivesse na corte. Ela ainda não aprende a ler e escrever, mas ela aprende bons modos, ela aprende elegância, etiqueta, e ela se torna uma mulher muito inteligente, porque ela escuta. Apesar de Beja não saber ler, ela escuta muito bem e ela grava tudo que as pessoas falam. E isso constrói a mulher Beja, que depois vai se tornar quase a rainha do Araxá. E ela passa 3 anos como amante do Dr. Mota, mas chega um ponto que o Dr. Mota meio que enjoa dela. Ele se cansou, ele quer voltar para a corte, ele não quer levar ela junto porque ele tem ciúmes, porque Dom Pedro sempre foi um homem muito sem vergonha, o marido de Dona Leopoldina, quem não sabe, né, da amante dele. Tanto que Maitê Proença, ela faz o prefácio deste livro e ela diz o seguinte: Beja foi contemporânea da Marquesa de Santos, a amante de Dom Pedro, mas jamais pisou na corte. Se o tivesse feito, é provável que o imperador houvesse se deixado seduzir pelos encantos com que a provocante mineira gostava de enfeitiçar homens de poder. Então o ouvidor, ele tem medo de levar ela e o Dom Pedro se encantar por ela. Então ele, apesar dele estar enjoado dela, de não querer mais esse caso, né, essa amante, ele também não quer que o Dom Pedro fique com ela. Então ele libera ela, fala, ó, pode voltar para a sua terra, para sua casa, leva tudo que tem aqui no palácio, é tudo seu, os móveis, o ouro. Ela ganhou muito presente das pessoas, ele deu muito ouro para ela, então ela volta para Araxá como a mulher mais rica de Minas Gerais. Ela volta como uma rainha e chegando lá ela manda construir o seu palácio e também uma chácara. Beja, ela tem uma escrava que é como se fosse uma ladina, uma escrava da casa, como se fosse uma dama de companhia, que é Severina. Severina está sempre com Beja e vai com Beja embora também. Chegando lá, eu demorei a entender, gente, assim que Beja se estabelece, que o palácio dela é feito e ela começa a dar festas, eu demorei a entender que ela se torna uma mulher da vida, mas uma mulher da vida de luxo. Enquanto as outras mulheres da vida lá de Araxá, lá não tem um bordel, né? Cada mulher recebe as pessoas em sua casa. Então, elas cobram 5.000 contos de réis para um homem passar a noite com elas. Beja passou a cobrar 200.000 contos de réis para o homem entrar, sentar e conversar com ela e depois ir embora. Os homens que passam a noite com ela são escolhidos a dedos. São pouquíssimos, mas ela é uma mulher da vida. Hoje,
Beja não seria uma mulher da vida. Beja seria uma mulher livre, uma mulher dona do seu corpo, uma mulher que dorme com quem quer, namora quem quer, mas para a época ela era considerada uma mulher da vida. Tanto que muitos homens chegavam lá levando vinhos caros, presentes, ouro, para poder passar uma noite com ela. Ela devolvia e colocava eles para fora, porque ela não queria e ela não precisava do dinheiro deles. Em Beja também, essa era uma das minhas partes favoritas da história. Beja, ela é meio não muito certa das ideias e ela também não é uma pessoa muito boa, tá? Porque as outras mulheres da vida de lá tinham muito ciúme dela, muita inveja. E Beja, ela se vestia como uma rainha, os melhores tecidos, ela tinha dezenas de vestidos, enquanto as pessoas naquela época tinham 1 ou 2 vestidos e o vestido de ir na missa no domingo, só, porque tecido era muito caro. Então ela estava a cada dia com um vestido novo, ela tinha um monte de cavalos, ela tinha um monte de escravos, as taças da casa dela eram de ouro, de prata, era assim, puro luxo, algo que nunca aquele povo havia visto. Aí é o que essas mulheres, né, faziam, queriam se vestir bonito, então quando sobrava um dinheirinho, elas mandavam fazer lá um vestido parecido com o da Beja ou até melhor, e quando ela descobriu o dia que a pessoa ia estrear o vestido, ela mandava fazer o mesmo vestido para as escravas dela, para Severina e para as outras escravas que acompanhavam ela na rua, e fazia as escravas usar para humilhar a mulher que estava vestida com um vestido melhor, um vestido bonito. Isso, gente, assim, eu rio de nervoso, assim, porque é uma cena, assim, engraçada, porque ela quer humilhar a outra, mas também coloca os escravos ali, né, não que eles fossem considerados melhores. Nessa época eles eram considerados piores, mas assim, como tipo, olha você vestida como a minha escrava, né? Olha você vestida como um lixo, porque era assim vista, né? Então as mulheres elas ficavam indignadas que elas estavam usando o vestido igual o das escravas da Beja. E Antônio, ele passa a frequentar a casa da Beja como amante dela. Então ele era um dos homens que ela deixa passar a noite com ela. Ele quer se casar com ela, ela não aceita. Ela não quer se casar. Para ela, o tempo que ela passou com o Dr. Mota foi muito traumatizante. Então, ela não quer mais um casamento. Então, ela decidiu que ela não quer se casar. Então, se a honra dela acabou, ela vai ser essa mulher que as pessoas consideram que ela seja. Só que a Beja, ela é o evento da cidade. A cidade tem um botequinho, uma merceariazinha, tem um médico que é o boticário também, né, o farmacêutico. Então não tem nada. Então as festas que ela dá são as festas que os homens frequentam. Então as mulheres ficam todas indignadas com aquela mulher ali na cidade, mas sempre que encontram com ela, todo mundo puxa saco. Então a Beja, ela é o evento da cidade. E aí que entra, né, o Fortunato, que é o boticário, que visita a casa da Beja não como um cliente, mas ele acaba se tornando seu amigo. O Padre Aranha também, que é um hipócrita, que come e bebe do bom e do melhor na casa de uma mulher da vida e ainda tem coragem de condenar as mulheres que estão nessa vida. E o Antônio, que está lá, né, sempre presente, e outras pessoas também, mas a casa dela é visitada apenas por homens. Beja engravida de Antônio. Ela vai ter uma filha, mas ela não aceita se casar com o Antônio. Chega uma hora que ela acaba finalizando esse caso com o Antônio, ele fica muito triste, muito deprimido, mas depois ele se casa. Depois Beja encontra um novo amante que substitui o Antônio, um amante mais fixo, por quem ela também se apaixona. Ela tem outra filha com ele, mas logo ela se cansa dele também, termina com ele e ela cuida das próprias filhas. Até aí a história é um pouco interessante. Eu acho os diálogos um pouco chato. Tem algumas partes dos diálogos que são colocadas ali que parece que não fazem muito sentido, principalmente contextos históricos. Do nada eles estão sentados lá nas festas de Beja e começam a falar sobre Maria Antonieta. E isso para mim é um pouco esquisito, porque um arraial pequeno, de pessoas não letradas, nem todo mundo lá sabia ler e escrever. Um lugar em que as notícias chegavam atrasadas. Tanto que quando... eu não sei se foi o casamento do Dom Pedro ou a morte do Dom João, a notícia chegou atrasada, chegou uma semana depois.
E eles falarem de Maria Antonieta como vemos Maria Antonieta hoje, e talvez lá, né, na época do Agripa também, como uma mulher muito elegante, muito gastadeira, uma mulher que gostava do bom e do melhor, eu acho meio esquisito, tá? Estamos falando de um arraial pequeno, de pessoas não letradas, de pessoas que não se interessavam muito por esse tipo de conversa, a não ser que fosse na corte do Rio de Janeiro, esses assuntos fazia sentido, mas no arraial, o pessoal falar de Maria Antonieta, comparar a Beija a Maria Antonieta, para mim é um pouco fora da casinha. Não faz muito sentido, eu não acho muito historicamente verídico. Mas o Agripa, ele mesmo fala que teve coisas aqui que ele criou, inventou, então assim, eu dou essa liberdade criativa para ele, mas não me convence. Outra coisa que me incomodou na história, tem 7 ou 8 personagens com o nome de Antônio. Chegou uma hora que a minha cabeça foi dando um nó. E a maioria das vezes esses Antônios nem tinha relação com a Beija. Acho que é 2 ou 3 só que tem relação aqui com a Beija. Os outros não. E, ai gente, é muito Antônio. Ele podia ter trocado os nomes, sabe? Não precisava manter tanto Antônio. Eu não decorava o sobrenome deles. Aí chegava uma hora que eu tinha que ficar relendo as partes para entender quem que é esse Antônio, do que ele tá falando. Chega uma hora que Beija cansa dessa vida, né? Dessa vida de luxos, de ser adorada, de ser amada por todos ali. Ela decide se mudar. Ela se muda, eu acho, com 40 anos, quase chegando aos seus 40 anos. Ela se muda para Bagagem, porque sua filha está casada e mora lá. Então, uma de suas filhas, né? Então ela resolve ir para lá para passar o resto da sua vida em penitência, porque ela agora cansou da vida de mulher da vida, ela quer ser uma mulher de Deus, temente a Deus. Então ela vai abandonar tudo aquilo que ela ama, que ela gosta, para sofrer, é basicamente isso, para sofrer lá em Bagagem. Então lá ela constrói uma casa mais humilde, mais simplesinha, ela guarda todos os móveis chiques dela na casa da filha. Ela não leva suas taças de ouro e de prata, ela utiliza talheres e as coisas mais simples, seus vestidos se tornam mais simples. E ela vai viver dos 40 até os 75 anos, que é quando ela morre de velhice, infeliz. Chegou essa parte da história, gente, o Agripa podia ter enxugado em 50 páginas. É muito chato. Eu achava o pessoal lá de Araxá chato, mas quando a gente chega com o pessoal de Bagagem, eu senti falta do povo de Araxá, porque é uns personagens, umas brigas entre médicos que é chato, os padres lá são chato, o povo lá, até o genro dela com a filha dela, gente, que povo chato. Foi uma parte assim insuportável, e a Beija ficava o tempo todo em autopiedade. Como eu sofro, como eu sofri, e ela repete sobre o avô dela ter sido né, assassinado, ela ter sido sequestrada, ao longo desse livro, umas 300 vezes, que chega uma hora que eu falo, tá filha, vida que segue, chega, você me cansou. Então chega uma parte desse livro que eu falo, não precisava, o Agripa podia ter enxugado. Aí ele começa a colocar contextos históricos também, nas conversas das pessoas, ou às vezes o narrador, né, pelo que eu entendi, o Agripa, ele é o narrador da história, não é um narrador personagem, não é um narrador aleatório, é o próprio Agripa. Então ele colocava uns parágrafos, sabe quando a gente fazia antigamente trabalhos de escola, copiava lá no Wikipedia, ia colocando e ficava aqueles negócios sem nexo nenhum, mas o trabalho estava feito? Tem muitas páginas assim, em que tem uns parágrafos assim que parece que não combina com o parágrafo anterior nem com o próximo. Então, para mim, esse livro aqui é um rascunho. É um autor em construção. Tá? Não é a melhor obra do Agripa, embora seja a obra mais emblemática dele, mais lembrada é a Dona Beija. Mas eu, na minha humilde opinião, tá? Não sou nenhuma especialista, não é o melhor livro dele. Chica que Manda é 1000 vezes melhor, 1000 vezes bem construído, enquanto esse aqui me parece um acúmulo de rascunhos, principalmente do meio em diante. Quando Beija vai para Bagagem, então o negócio desanda aqui para mim.
E é isso, gente. Eu dei 3 estrelas por ter gostado muito da parte histórica. Mas a história da Beijo não tem muito o que contar, sabe? Ficava repetindo algumas coisas, as conversas do pessoal ali também ficava repetindo. Chega uma hora que você fala, tá, só resume, não precisa tentar criar algo num lugar onde não cabe algo, sabe? Essa era a minha sensação, parecia que eu estava lendo algo forçado, que não deveria estar ali. Só que as coisas acontecem do início ao fim, é uma emoção aquele livro. Te dá ansiedade enquanto você lê. Agora aqui não, aqui o livro ele tem seus altos e baixos, mas são mais baixos do que altos, sabe? Para um livro desse tamanho, ele é maior do que o Chica que Manda. Ele tem 448 páginas, então acho que umas 150 poderiam ter sido removidas deste livro. Valeu a leitura? Valeu, tá? Não me arrependo de ler, não é um livro que eu vou me desfazer. É uma leitura boa, tem muitas partes que eu marquei. Me sigam lá no Instagram, porque enquanto eu li este livro, eu ficava postando algumas partes que eu achava interessante, como uma receita aqui de peru para o Natal e os truques de beleza da Beija. Ela colocava bife de vaca cru na pele, enrolava com pano e dormia com isso no rosto. Maravilhoso, né? Então me sigam lá, porque sempre que eu estou lendo um livro eu vou postando algumas coisas lá conforme eu vou lendo e às vezes coisas que eu não vou trazer aqui para os vídeos. Espero que você tenha gostado da resenha. Conta pra mim se você já leu algo do Agrippa, se você já leu ou Chica que Manda ou A Vida em Flor de Dona Beija. Minha próxima leitura dele será Sim, a Brava. Ainda não sei quando, mas eu quero muito ler este livro. Esse talvez eu vou gostar, porque também é um livro que ele lançou em 1966. Então é um autor já construído. Se inscreva no canal, curta o vídeo, um beijo e tchau, tchau.